A graça e a paz para todos, amém? Fé ou razão? Fé ou razão? Interessante que a palavra parece tão distante uma da outra, né? Mas na hora de tomarmos decisões, muitas vezes ficamos, na hora que tem que ter fé, nós queremos ter razão. E na hora que temos que ter razão, nós queremos ter fé. E é isso que eu quero trazer para você. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí no 6 diz assim, ó. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha que interessante. É uma palavra forte para você. Talvez você esteja entendendo, talvez você está querendo levar a Deus naquele lado do misticismo, né? Deus não é isso. Deus, ele é fé, mas também ele é razão. Nós temos que ter um pouco de raciocínio, entender os desígnios de Deus. Porém, quando Deus ele quer te usar, quando Deus ele quer levar você a lugares mais altos, ele não vai usar a sua razão, a sua lógica, a sua mente. Você está entendendo? Deus vai usar o quê? O seu padrão. E o padrão de Deus está acima da nossa razão. Por quê? Porque o padrão de Deus é sobrenatural. Se fosse no natural, ele não precisava mandar a gente fazer. Mas se ele está mandando a gente fazer algo, porque só ele pode fazer por nós. Um exemplo, quando Deus falou para Abraão, Abraão, saia da sua parentela. Ele vivia na terra de Ur dos Caldeus, um lugar onde só tinha idolatria, a sua família era idólatra, porém Deus mandou ele sair da sua parentela. Mas você acha que é fácil? De repente Deus chega perto de você e fala assim, ó, saia da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele nem mostrou o lugar, simplesmente mandou Abraão sair, ir para um lugar desconhecido, sair da sua parentela, um lugar de proteção, ir para um lugar onde ele não conhece. Você acha que foi fácil? Depois ainda teria que crer que Deus iria dar um filho para ele, já sendo velho, e a sua esposa estéril. Aí eu te pergunto, aí é onde entra a razão de Abraão? Nenhuma razão ele pode ter aí. Por que nenhuma razão? Porque foi algo que Deus mandou para ele. Tudo que Deus manda você fazer é algo fora da razão. Por quê? Se você tiver razão, já vai ser algo natural. E Deus é um Deus sobrenatural. Por isso que ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que agrada a Deus, ele entende os desígnios de Deus, ainda que seja o mais absurdo possível. Eu vou contar um pequeno segredo para você. Deus um dia mandou eu ir para frente da estação de Edson Pássio vender chocolate e café. Eu já tinha uma profissão, na época eu era conferente, eu tinha outra profissão, eu era fiscal, eu tinha várias profissões que eu poderia trabalhar no mercado. Na época o mercado estava bom, não havia como agora está tendo essa crise. Eu poderia trabalhar, ganhar bem, e simplesmente Deus mandou eu ir para frente da estação. Eu ouvi Deus falar nitidamente para eu ir para frente da estação, porque quando você estiver no lugar certo, as pessoas certas vão se mover na sua direção. Aí eu comecei a pesquisar e falar, Senhor, aonde então é o lugar certo? Aí quando Deus falou para mim, quando você estiver fazendo a minha vontade, e eu então comecei a buscar a vontade de Deus. Foi quando Deus falou comigo, vai para frente da estação. Eu fui para frente da estação. Aparentemente, quem olhava para mim balançava a cabeça. Muitas pessoas que eu conheço passavam ali e me tinham até como coitadinho, sofredor. Como é que pode? Acreditou tanto em Deus e agora, olha como é que ele está. Queridos, eu quero dizer algo para você. Realmente, a minha situação financeira na época era a mais lastimável possível, a mais miserável possível. Eu não tinha condições financeiras nenhuma de fazer casa, de casar, não teria condições nenhuma. Deus me enviou para frente da estação e eu comecei a vender café e chocolate ali. Ganhei no primeiro dia R$8 em moedinha ainda por cima. Eu olhei para o céu e falei assim, é aqui mesmo que o Senhor quer que eu fique? E o Senhor falou, quando você estiver no lugar certo, as pessoas certas se movem
em sua direção. Abraão, ele nunca iria alcançar as bênçãos do Senhor porque ele estava no lugar errado. Deus tirou ele de lá, mandou ele para o lugar que Deus iria mostrar, porque ali Deus iria abençoá-lo. Então, tanto é que Deus enriqueceu Abraão no deserto. E Deus me abençoou no deserto. Começou a vir pessoas ali para me abençoar. Conheci o Joilson, que conheci o vereador Oswaldo Vieira. Deus me abençoou de uma tal maneira que hoje trabalhando ali, passei 3 anos trabalhando em frente à estação, acordando 3h30 da manhã, fazendo café, chocolate, pegando salgado e estudando, que não fica achando que eu fiquei parado não. Eu estudava, lia 2 livros, 3 livros por mês, eu fazia um projeto de vida durante 3 anos ali, eu fiz um projeto, estudei no Cefet, no IFRJ aqui de Nilópolis, uma escola federal, onde Deus começou a enviar bolsas para eu ganhar, e eu comecei a ganhar bolsas ali apenas com mais de 600, quase 700 reais só para estudar, fora que eu ganhava trabalhando em frente à estação, que não era muito, mas dava também para pagar minhas contas, não fiquei endividado, meu nome não ficou sujo. Querido, eu quero dizer algo para você. Ali eu participava da Igreja Mais na época, e Deus enviou uma célula para eu cuidar, vários jovens, mas muitos jovens que foram ali, que se converteram e conheceram Jesus. Conheci um jovem chamado Moisés, estava totalmente com a vida destruída, praticamente ele estava desistindo da vida, vivia por viver, 3 mulheres no meio da rua, só Jesus na causa. E foi onde Deus restaurou a vida de Moisés, a ponto de hoje ser um homem de Deus, fez seminário, casou com a sua esposa, é uma bênção na mão do Senhor de uma tal maneira. Hoje tem uma igreja lá, restaurou, toda a família dele está na igreja hoje, firme e forte. Existe uma igreja mais lá em Engenho Pedreira, onde ele se encontra, fora os jovens daqui que também foram abençoados. Por que eu estou falando para você isso? Quando você crer em Deus, Deus mandou eu ir para frente da estação. Eu fui relutando, contrariado, mas eu fui. Por quê? Porque eu fui pela fé. Eu não fui pela minha razão. Porque pela minha razão eu não iria. Mas eu fui pela minha fé. A fé de crer que Deus poderia mudar o meu cativeiro. Até então a minha vida não mudava e não saía do lugar. Eu estava com um relacionamento complicado, eu estava com uma vida financeira complicada, eu estava com uma vida profissional complicada. E Deus, Ele em cada área, Ele foi me abençoando. Em cada área, Ele foi me prosperando. Até no louvor, Deus foi me abençoando. Por que Deus fez isso? Porque eu não usei a minha razão, eu usei a minha fé. Só, querido, que quando Deus te abençoa e te tira de um lugar e começa a te prosperar, Ele vai te mostrar a terra prometida. Só que quando você chegar na terra prometida, aí você já não tem que usar fé, aí você já tem que usar razão. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, até quando eles estavam ainda, o povo de Israel ainda quando estava no deserto, eles ainda eram pela fé. Ou seja, Deus sustentava eles, Deus fazia sombra, Deus fazia o sobrenatural no deserto. Porém, quando eles chegaram no deserto, quando eles chegaram em Canaã, lá tinha gigantes. Só que ali já não era mais fé. Ali era o que? Razão. Eles tinham que lutar, eles tinham que meter a mão. Mas o que eles fizeram? A palavra de Deus diz que quando os espias foram lá e viram que havia gigantes, eles voltaram e proclamaram ao povo, e os 12 espias, apenas 2 acreditaram, outros 10 se perderam. E a palavra de Deus diz que o povo todo acreditou nessa palavra. Ou seja, por quê? Porque eles usaram a razão. Eles não entenderam que para entrar ali tinha que ser por fé também. Porém, quando eles chegaram, eles tinham que lutar. E não queriam lutar, porque já estavam acostumados. Deus estava preparando durante 40 anos um povo guerreiro para lutar. Existem momentos que Deus te tira de um lugar, só que agora Deus ele não pode agora ficar o tempo todo te dando comidinha no deserto. Água no deserto, fazendo sombra para você. Vai chegar um momento que você vai ter que meter a mão. Vai chegar um momento que você vai ter que trabalhar. Foi onde que Deus me tirou dali de frente à estação.
Eu estava trabalhando já há 3 anos, Deus me fez trabalhar na Claro, Deus me deu condições financeiras a ponto de construir uma casa, terminei a minha casa, casei com a minha esposa, conheci a Kelly Miranda, minha esposa atual, a bênção, em frente à estação. Olha como é que Deus faz milagre, querido. Em frente à estação, Deus fez tanta coisa. Conheci o Oswaldo Vieira, trabalho hoje em Nilópolis como funcionário público. Olha como é que Deus faz milagre. É pela fé. E tem uma música. Eu abaixei o tom, porque a música é muito alta. E ela fala sobre isso, entre a fé e a razão. Eu estou dizendo para você isso porque grandes coisas ainda vão acontecer. Deus começou a enviar pessoas aqui para me abençoar dentro da minha casa. Deus começou a enviar pessoas para fazer o teto de gesso. Deus começou a enviar pessoas para fazer as partes elétricas. Deus enviou pessoas, Deus enviou hoje, que é o meu pastor, que fez toda a parte elétrica da minha casa, pastor Newton, homem de Deus, homem íntegro. Deus enviou o Alex para me abençoar na parte do gesso. Deus enviou o meu sogro para fazer a parte de obra, de embolso, de pedreiro. Deus enviou até meu cunhado para botar uma parte do piso. Olha como é que Deus é fiel. Quando Deus ele está no negócio, as coisas andam. E em 1 ano, eu paguei buffet, nós pagamos buffet, fizemos obra de uma tal maneira aqui em casa, fizemos obra, terminamos, casamos, e hoje eu posso dizer para você, se eu não tivesse ido para frente da estação de Edson Passo, Deus não teria me abençoado. Por que eu estou falando isso? Porque simplesmente eu ouvi a voz de Deus. Parecia algo de maluco, porque quem olhava para mim, me via eu cantando e tocando violão em frente à estação. Em frente à estação. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Porque só Deus sabe o como eu fiquei ali, muitas vezes sozinho. Ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava em mim. Eu lembro que chovia muitas vezes e eu não conseguia, eu ficava debaixo de uma lona, esperando a chuva passar. Isso de noite, sozinho. Às vezes muito frio e eu estava ali. Eu lembro que Deus me deu uma ideia de escrever sempre uma frase. Ao invés de colocar os preços, eu colocava uma frase. E as pessoas desciam, lia, escrevia, tiravam foto das frases. Deus me deu uma caixa de som e eu coloquei a caixa de som lá para ele. E a caixa de som ecoava naquele lugar ali. E muitas pessoas ouviam a palavra de Deus. Eu me emociono, porque eu vejo que eu não faria isso de novo hoje, talvez. Por quê? Porque eu vi, meu Deus, isso foi loucura que eu fiz. 3 anos que eu fiquei num lugar, mas Deus falou assim, isso não foi loucura não, velho. Isso foi fé. Você creu. E por causa disso eu te abençoei. Ou posso dizer que Deus me abençoou. Deus me prosperou. Deus me tirou de Lodebar. Deus é fiel, querido. Preste atenção na letra deste louvor. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? O coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entre
buscar ser Isaque, deitar-se sob as pedras do altar. Ser Isaque não é tão fácil. Não é tão fácil. Porque é pela fé. Deus abençoe a todos. Me desculpe que eu me emocionei. Mas Deus é fiel. Muito obrigado.